Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 18 de agosto de 2022, dia 21 do mês Ave do ano 5782. É o calendário judaico. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana, a paraxá semanal. E nós estamos na paraxá Ekev, calcanhar. E nessa paraxá, nós estamos vendo aí mais uma vez Moshe, ele fazendo uma recapitulação para com a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Então, hoje é o quinto dia da semana, quinta-feira, é o quinto dia para o Shabat. Então, nós vamos para a nossa quinta leitura do dia de hoje. Nós temos aí, diante de nós, a graça bendita de Hashem, em trazer para nós, através dos seus servos, dos seus tzadikim, os seus justos pelas gerações afora, né? Através da Torá, através de Moshe, através dos ensinamentos, né, dos nossos profetas, dos líderes de cada geração e da nossa geração líder máximo, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que é o tzadik, o justo da nossa geração. Então, nesse sentido, estamos aí juntos para podermos aprender com os ricos ensinamentos da Torá. Baruch Hashem. A nossa palavra de hoje, a primeira que nós temos com o nosso Rebbe Menachem Mendel, vai nos falar a respeito de aplainar o caminho. Teremos também, através da Torá, quinta leitura, com comentários, né, dos nossos mestres, Rashi, Maimônides, o nosso Rebbe, bem como o ensinamento que a Torá nos traz sobre a questão de Teshuvá, como nós podemos realmente fazer a Teshuvá e como podemos amar a Deus. Nesse sentido, nós vamos para a nossa palavra sobre bênçãos, que está conectado com a aliá de hoje, a leitura de hoje, e a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre abrir o caminho a Moshe. Quem é Moshe? O nosso Moshe interior. Baruch Hashem. Ok? Então vamos para a primeira lição de hoje, em que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: quando os negócios estiverem indo mal, visualize-se no futuro, quando todos os seus esforços atuais terão alcançado êxito e você estará sentado diante de uma mesa farta com tudo que necessita. Então, nesse primeiro momento, o Rebbe está nos dando uma lição sobre quando as coisas não estão bem, né? Então, o que você precisa fazer. No segundo aspecto, nós temos aí quando os negócios estiverem indo bem, quando as coisas estão bem. Então ele diz, reze por seu sustento a cada passo, como o mendigo, ora pelo pão de cada dia. Então o segundo passo que nós temos aqui é exatamente quando as coisas estão bem, os negócios vão bem, está tudo numa boa, tudo tranquilo. Então qual é a nossa reação diante desta circunstância? E no final, o Rebbe diz assim, pois tudo está nas mãos de Deus. Esse é o fator que nós jamais podemos esquecer. Então, primeiramente, quando os negócios não estiverem bem, seja eles quais forem, pessoal, familiar, os negócios do seu dia a dia, trabalho, comércio e companhia limitada. Então, quando os negócios estiverem indo mal, visualize você no futuro, no amanhã, quando todos os seus esforços realmente deste momento para melhorar a situação, você pode então realmente ver o êxito alcançado pelos seus esforços. E então, nesse sentido, você estará sentado diante de uma mesa farta, com tudo que necessitam, seja no campo espiritual, físico, financeiro e material.
O segundo momento é quando tudo estiver bem, quando os seus negócios estiverem indo muito bem. Qual é a sua reação? A sua reação é: reze por seu sustento a cada passo. Assim como o mendigo, ele suplica o seu pão diário, né? Então, esse deve ser o seu procedimento. Quando não está bem, você precisa visualizar a sua vitória no amanhã, de acordo com os seus esforços que você está realizando hoje. Você não entrega os pontos, você luta, labuta para poder mudar essa situação negativa. Então você visualize-se realmente no amanhã futuro, no sentido de que você alcançou êxito, vitória, e você estará diante de uma mesa farta de tudo que você necessita, espiritual, fisicamente, financeiramente e materialmente. Ok? E quando tudo está numa boa, tudo está legal, tudo está bem, então aí você faz o quê? Faça como o mendigo. Reze a cada passo que você dá, pedindo a Deus que o sustento não lhe falte. Simplesmente por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus. Então é confiança, bitachon, confiança em Deus. E não naquilo que você, no momento, momentaneamente, você está tendo falta, ausência de bem, ausência de vitória. E também não está naquilo que você tem, onde você tem vitórias, onde você está tendo tranquilidade em tudo aquilo que está realizado em sua vida. Então, qual que é o foco essencial que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos ensina nesse sentido? Aplanando o caminho. Confie e tenha certeza absoluta que tudo está nas mãos de Deus. Esse é o princípio que nós precisamos nortear o nosso dia a dia, a nossa vida no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem. Vamos lá então para o nosso Shalom no dia de hoje, para o Joel Batista da Silva, da cidade de Monção, no Maranhão. Wesley Damas, de Goiânia, Goiás. A Eliane Hermógenes, governador Valadares, Minas Gerais. A Cátia Oliveira, São Paulo, capital. O Gevaldo da Paz, na cidade de Palestina, interior de São Paulo. Michel Gurgel, Manaus, Amazonas. O Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás. O Josué Roberto Xavier Marques, de Criciúma, Santa Catarina. Núbia Regiane, da Conceição Branca, Brasília, né, capital. A Aparecida Lima Castro, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. O Ronaldo Pereira e esposa Maristela Maciel, da cidade Raul Soares, Minas Gerais. Antônio 613, a Sara Zacai, Sérgio Reis, do Rio de Janeiro, a Ada Caldas, São Paulo, capital, a Eliette Maia, o Carlos Barros, da cidade de Guarapuava, Paraná, o José Arnóbio Ferraz, de Recife, Pernambuco, o Valdecir Lazarete, da cidade de Ampere, Paraná. E hoje nós temos aí 3 aniversariantes para o dia de hoje. Nós temos aí o José Carlos Fioretti e o Mário Moraes de Assis, aqui da cidade de Bauru. Então, né, o José Carlos Fioretti e o Mário Moraes de Assis, aqui de Bauru, né, são os nossos aniversariantes na nossa localidade. E nós temos também uma aniversariante internacional no dia de hoje. É ela mesma, a Yaritza Verônica Sanches Robles, né, do Chile. Então, a nossa querida Yaritza Verônica, né, Mazal Tov, ao José Carlos Fioretti e o Mário Moraes, o nosso Mazal Tov, com
as boas sortes de bênção da parte de Hashem para as vossas vidas, com muita proteção, saúde, sucesso, e que o Eterno dê respostas, né, preciosas às preces de cada um de vocês, trazendo muita alegria, muito shalom, muita felicidade. Então, aos nossos queridos aqui de Bauru, José Carlos Fioretti e o Mário Moraes, né, o nosso Mazal Tov, juntamente com seus familiares e amigos, muitas felicidades para vocês. A Yaritza Verônica, lá no Chile, né, juntamente com seus queridos aí, né, o nosso Mazal Tov, com todas as boas sortes de bênção para a sua vida, ok? Então, aos nossos aniversariantes de hoje, o nosso Mazal Tov, muitas, mas muitas felicidades para vocês aí. Baruch Hashem, ok? Estamos aí também com a Malu, né, de São Sebastião, Distrito Federal, em Brasília, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a Yaritza também está por aí, ao vivo e a cores, Baruch Hashem, Yaritza, né? A Luciana Rodrigues, lá de Marília, a nossa região, né? Baruch Hashem por isso, né? A Edilane Minorello, aqui de Bauru, Baruch Hashem. O Claudemir Jesus da Silva, o marido da Edilane, também, né, o nosso shalom aí, ok? E à medida que as pessoas forem entrando aí também, nós vamos mandando aí o nosso shalom, ok? A Genesi, lá de Recife, né? Pernambuco, né? Baruch Hashem, isso daí. Hoje nós estamos na nossa quinta leitura e nós estamos aí no capítulo 10 do livro de Deuteronômio, e nós vamos do capítulo 10, verso 12, até o capítulo 11, verso 9, que é a nossa quinta aliá, né? Então, nós temos aí o versículo 12, que nos fala até o versículo 22, sobre a questão de Moshe encoraja o povo a servir a Deus, né? E nos fala aí sobre realmente uma palavra sobre suborno, né? Que Deus não aceita suborno. Então nós precisamos estar conectados com essa realidade aí, né, amados? Que tem muita gente que acha que tem como levar Deus no bico, né? Na conversa mole, no suborno, eu faço isso e ele me perdoa de todos os meus pecados. Ei, maravilha, né? Não, mas não é assim não, tá bom? Então, a Ana Lúcia, lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, o Geraldo Amanso, lá de Bonito, Pernambuco, né? Baruch Hashem também está aí conectado. Então, né, nós vamos ver sobre isso daqui, né? Ele nos fala também que ele não ama apenas o povo judeu, mas que ele também ama o convertido, ele ama, né, todo ser humano, sem sombra de dúvidas. E depois no capítulo 11, aí, até o verso 9, nós temos um momento em que Moshe ele fala sobre milagres testemunhados pelo povo judeu durante a travessia pelo deserto, né, dentro desse aspecto aí, né. Os nossos mestres, acompanhando aqui, né, a nossa aliá de hoje, capítulo 10, verso 12, onde nós temos aí, né, agora, Israel, embora você tenha pecado, o que Deus, seu Deus, quer de você? Então, Moshe, ele inicia aqui nessa nossa aliá de hoje, sobre a questão de encorajar o povo a servir a Deus. Então, ele já fez uma recapitulação anterior, inclusive, ele citou sobre a questão do pecado do bezerro de ouro, não é verdade? Então, agora aqui nesta aliá de hoje, né, ele começa dizendo, embora vocês tenham pecado, né, o que Deus, seu Deus, quer de você. Então agora ele já não fala mais aqui sobre a questão em si do bezerro de ouro, apenas ele fala o pecado, vocês pecaram, pronto, né, o que Deus quer de você. Então ele primeiro chama a atenção daquela geração sobre
essa questão da pergunta, o que Deus quer de você? E essa é a pergunta que você precisa fazer a você mesmo, certo? O que Deus quer de mim? Nós precisamos perguntar isso, né, todos os dias. E principalmente quando nós despertamos pela manhã, fazemos o nosso Modé Ani, né? E depois que acabamos de agradecer a Ele por ter restituído a nossa alma ao nosso corpo, com piedade, né? Então, algumas coisas que você pode dizer ali já para sair da cama. Que o Senhor me ajude a cumprir a minha missão no dia de hoje. O que o Senhor quer de mim para o dia de hoje? Já fica essa reflexão no seu intelecto, no seu consciente e no seu coração. E isso começa a trabalhar na tua vida. Aí você vai fazer a sua higienização, vai fazer a ablução, a lavagem das mãos, aí você vai partir para as primeiras preces, e isso vai estar em sua mente, vai estar no seu coração. O que Deus quer de mim para o dia de hoje? Porque não restam dúvidas de que o nosso passado, que eterniza o nosso futuro, está no presente. Sem o presente, você não tem passado e muito menos futuro. Então, por isso, o nosso passado, Monte Sinai, o nosso passado, onde nós temos ali na outorga da Torá, junto com ela, os 10 ditos de Hashem, nós temos as nossas 7 leis de Noah. Então, nós estamos conectados ao Sinai, ao Monte Sinai. Então agora nós temos um passado. E esse passado é a base do nosso futuro que está sendo vivido no presente. O que Deus quer de mim para o dia de hoje? Inês Martins, de Pirajuí, a Edina Silva, de Bauru também, Bauru Hashem, né? Quem mais que chegou aí? A Marli Stael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo. A Maria do Socorro Salles, Brasília, nossa capital, né? Ei. Ó, quem eu não falei o nome aí, dá um shalom de novo aí para aparecer aqui, que essa tecnologia aqui é um caso sério. A Vânia Ivonete, lá de Recife, né? Pernambuco, Baruch Hashem, né? A Genesi é de Londrina, Paraná, Baruch Hashem. Então, o que é que Deus quer de você? Então Moshe, ele responde, porque ele ainda tem compaixão de você, ele ainda ama você, ele não o pune, mas pede a você somente temer a Deus, seu Deus, seguir todos os seus caminhos, amá-lo, servir a Deus, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e guardar os mandamentos de Deus e seus mandamentos no seu dia a dia. Então, o que é que Deus quer de você? Ele quer que você venha temer, seguir os seus caminhos, amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma e guardar os seus mandamentos. É muito que ele pede? Ele ainda tem compaixão de você. Ele ainda ama você. Capítulo 10 de Deuteronômio é o verso de número 12 e o verso 13. Coloca isso como slogan para a sua vida toda manhã. O que Deus pede de mim, ele ainda tem compaixão e ele ainda me ama.
e ele tão somente pede de mim para eu temer, seguir, amá-lo e guardar. Um bom norte, uma ótima bússola, não é verdade? Continuando, ele ainda diz, Deus, seu Deus, tem a escolha de tudo nos céus, debaixo e de cima, na terra, e em tudo que está sobre ela. Mas Deus desejou apenas amar seus antepassados, e ele escolheu seus descendentes depois deles, que são vocês, dentre todas as nações. Uma escolha que permanece até hoje. Vocês deverão circuncidar o prepúcio dos seus corações, que impede vocês de servirem a Deus. E vocês devem deixar de ter dura cerviz, pois Deus, seu Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande, poderoso e temível Deus, que não favorece e não aceita suborno. Ainda assim, ele é sensível ao emitir julgamento sobre o órfão e a viúva, e ele ama o convertido e dá-lhe pão e vestimenta. Vocês amarão o convertido. Então aqui nós temos também somado o que Deus quer de você. Temos somado aí a questão em primeiro plano, obviamente, a mensagem do povo judeu, a nova geração que vai entrar na Terra Prometida, sobre fazer exatamente todas estas coisas, e na sequência fala exatamente do passado daquela geração, os seus antecedentes. Então, faz com que eles se norteiem pelo passado, para eles não perderem a visão do futuro, mas vivendo o presente, o futuro. E nesse aspecto, realmente falando sobre a questão que vós sois um povo escolhido, dizendo ao povo judeu, as tribos de Israel. E nesse sentido, fala circuncidar. Mas vejam bem que aqui, Moshe está falando nos 4 livros anteriores da Torá, fala exatamente da Brit Milá, a circuncisão, literalmente falando, para todo varão. Agora aqui, Moshe está falando de uma forma universal, ou seja, de forma coletiva, primeiramente, o povo judeu. Mas logo em seguida nós temos aqui a questão do convertido. Então, essa palavra, a princípio, é para o povo judeu, mas na mesma dimensão é universal. Por quê? Porque aqui ele fala sobre circuncidar o prepúcio dos corações. Literalmente, somente o judeu, o varão judeu, ele faz literalmente a Brit Milá, que é a circuncisão, que é remover toda a pele do prepúcio. Isso simboliza exatamente o que? Carnalidade. E aqui, quando ele vem para essa palavra, tanto para o povo judeu como a nível universal, para as nações, exatamente circuncidar o prepúcio de seus corações, que impede de vocês servirem a Deus. Então, circuncidar o prepúcio dos corações significa, melhor dizendo, exatamente o quê? Revolver, remover, extirpar toda a carnalidade do coração que impede você de servir a Deus. Então aí nós temos o quê? Uma lição no sentido de techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, onde nós removemos o prepúcio, a carnalidade dos nossos corações, para podermos servir a Deus. Então, a carnalidade, com as suas paixões desenfreadas, não nos dominam e nós podemos servir a Deus de forma que agrada a Deus
e que faz com que Deus se sinta feliz com cada um de nós. É aquela questão, como o meu filho realmente é uma bênção. Realmente o meu filho me ama, que é que Deus quer de ti, temor e amor, para servir e guardar os seus mandamentos. Entendeu? E aí então nós temos exatamente essa questão que nos fala aqui. Ele nos fala sobre Deus, que é o único Deus, é o soberano, Adon Olam, né? O soberano dos mundos, o único El Shaddai, o Todo-Poderoso, certo? Então, no sentido de chamar-nos a atenção que ele é temível, ele é poderoso e, portanto, ele não favorece e não aceita suborno. Então, essa questão de chegar diante da presença divina de forma hipócrita, com falsidade, achando que dá para levar Deus no né? No gogó, como diz o outro, né? Numa conversa fiada. Então, cuidado, porque Deus ele é poderoso e temível e terrível. Ele não favorece, não aceita suborno, ok? Então, nesse sentido aqui, o que realmente Moshe está mostrando, Techuvá é fundamental. O retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento é fundamental para você poder temer, amar, guardar, obedecer os seus mandamentos, o serviço completo para com Deus, o seu Deus, ok? Então, nesse sentido, nós temos aí esse chamado processo de Techuvá, onde realmente Maimônides, né, fala sobre a questão o penitente, né? O penitente ele deve implorar insistentemente com lágrimas e súplicas por perdão a Deus. Então, nessa visão bem característica de Maimônides, né, que fala sobre implorar o penitente, aquele que realmente reconhece o seu erro, o seu pecado, né, dele ter transgredido a vontade divina. Então ele está fazendo Techuvá. E como ele está fazendo Techuvá, ele precisa implorar como um penitente, realmente, insistentemente, com lágrimas e súplicas, o perdão divino, para que você possa realmente seguir na Techuvá, servindo a Deus dessa forma que nos fala aqui. Na sequência, nós temos aqui Moshe falando sobre que Deus ele ama o convertido, ou seja, o não-judeu, ele está deixando bem claro para o povo judeu. O não-judeu, Deus ama. E quando ele se converte, Deus continua amando muito mais ainda. E nós estamos aqui dentro dessa realidade como Benei Noach, né? Não-judeus convertidos ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Como diz, né, Maimônides, os nossos mestres Rashi e o nosso próprio Rebbe Menachem Mendel, alguns casos, algumas exceções que são raras, assim eles nos falam, de um não-judeu se converter ao judaísmo em si, certo? De se converter ao judaísmo em si. Então ele sai da sua conexão de Benei Noach, faz a conversão e se torna um judeu convertido. Então ele se torna um judeu e nesse sentido ele vai viver a vida literalmente judaica. O não-judeu que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele anda ombro a ombro com o irmão mais velho, o povo judeu. E nesse sentido, nós estamos aceitando a configuração de Deus que ele nos colocou como não-judeus entre as nações. Nós não estamos, vamos dizer assim, sem sentido, sem objetivo. Nós temos o norte,
Nós temos uma direção, nós temos uma meta. E Deus nos colocou entre as nações para fazer com que as nações comecem a convergir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque isso faz parte de transformar o mundo como moradia de Deus. Então, para os não-judeus, a sua configuração entre as nações é importantíssima. Para poder realmente, entre as nações, levarmos esta luz, este conhecimento, esta sabedoria, um só Deus, um só Criador, um só Salvador, a unidade e a unicidade do único Deus. Então, nessa configuração de não-judeus, Deus confiou a cada um de nós exatamente esse convergir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para cumprirmos a nossa missão entre as nações. Então, essa é a nossa configuração e vamos em frente nela, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, né, Deus, Moshe, né, ele orienta o povo judeu: vocês amarão o convertido, né? Então, seja ele com algumas exceções que faz a conversão ao judaísmo e tornam-se judeus, e ao mesmo tempo amar os Benei Noah, que fazem a sua conversão ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, sendo dentro da sua configuração como não-judeus, mas ao mesmo tempo andando ombro a ombro com o povo judeu, devido à orientação rabínica baseada na própria Torá e etc. e tal, para juntos estarmos transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, vocês amarão o convertido sem sombra de dúvidas, né? E aí depois nós temos nessa sequência aqui, no capítulo 10 ainda, né, do verso 20 até o 22, você temerá Deus, seu Deus, você o servirá, você se apegará a ele. Se você fizer tudo o que foi dito, enquanto você, você poderá jurar pelo seu nome, né? Ele é sua glória e ele é seu Deus, aquele que fez coisas extraordinárias e impressionantes para você, que seus olhos viram. Seus antepassados desceram ao Egito com 70 almas. Agora Deus, seu Deus, fez você numeroso como as estrelas do céu. Então aqui, Moshe está falando que o povo judeu, através de Iacob, o patriarca, desceu ao Egito com 70 almas. E agora são milhões, né? Semelhantemente ao número das estrelas do céu. Então agora vós sois um grande povo em comparação a 70 almas que desceram ao Egito, né? Então, nós vemos aqui dentro desse aspecto exatamente sobre a questão de Techuvá. E lembrando que o tema central do livro de Deuteronômio é Techuvá. Então, o Alter Rebbe, ele fala assim, a Techuvá é de fato algo muito simples. O mandamento da Techuvá, conforme requerido pela Torá, é simplesmente a resolução de abandonar o pecado, né? Como diz o Alter Rebbe, né? Em Igeret HaTechuvá, capítulo 1. Então, nesse sentido, o Alter Rebbe, ele traz assim, vamos dizer, uma fórmula bem simples, para todos entenderem várias explicações que outros sábios trazem, né? Com as suas raiz quadrada, sentença matemática múltipla e companhia limitada, né? Então ele traz bem simples assim, que resume tudo aquilo que os demais sábios falam, né? Então a Techuvá é simplesmente uma resolução, que é uma determinação que a pessoa faz. Abandonar o pecado, pronto. Não vou mais fazer isso. Eu mentia.
Eu gostava de comentar uma mentira, eu gostava de falar uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali. Então agora não vou falar mais nenhuma mentira, ponto. Qualquer coisa, eu largava cada palavrão que não tinha tamanho. Então era só uma coisinha dar errado que eu já estava xingando ventos, né, de ventos em popa e até mais. Então não vou xingar mais, né? Então qualquer coisa que fosse falado para mim não, eu já virava uma fera. Então a partir de agora não vou virar mais fera, né? Vou me corrigir e vou fazer com que o meu caminhar seja mais saudável, né? Então é dessa forma que o Alter Rebbe diz, de forma bem simples. O que é techuvá? Abandonar o pecado, ponto. É só você se conscientizar disso e abandonar o pecado. Lembrando que o Alter Rebbe, ele fala assim, ó, conforme requerido pela Torá, não é conforme requerido por você. Ah, isso para mim é pecado. Ah, não, isso para mim não é pecado. O que tem de mais? Não tem nada de mais. Então esse é o perigo. Por isso, o Alter Rebbe fala conforme requerido pela Torá. Então o fundamento é esse, não o seu fundamento, muito menos o meu fundamento. Então techuvá, ela está alicerçada, baseada na Torá. Então, fazendo techuvá, Baruch Hashem, não restam dúvidas de que as coisas darão certo, ok? Então, nesse sentido, do que nos fala o Alter Rebbe, né? Ele acrescenta da seguinte forma também essa questão simples. A mera resolução na mente de uma pessoa de não mais cometer o pecado novamente é suficiente para cumprir o mandamento da techuvá, conforme requerido pela Torá. Então, nesse segundo aspecto aqui, o Alter Rebbe diz assim, ó, só a pessoa de realmente se conscientizar de fazer techuvá já é válido. A sua techuvá já está sendo validada pelo Eterno. É só executar. Ponto final. Ok? Então, é nesse sentido aí. Ok? E no capítulo 11, né, do verso 1 até o verso 9, nós temos aí os milagres testemunhados pelo povo judeu, em que Moshe novamente faz o recordar, né? Assim você amará a Deus, seu Deus, e guardará o que ele lhe confiou. O que ele lhe confiou? Seus mandamentos. Os seus mandamentos. Deus disse, eu faço. Deus me deu mandamentos, leis, preceitos. Eu faço. Eu vou cumprir. Então, quando você ouve uma expressão do mundo religioso externo aí fora, né, que você vive o Antigo Testamento, você vive pela lei, isso não existe mais. Se isso deixasse de existir de fato, como eles falam, não existia mais nada. Haveria sim, de fato, o universo voltaria ao zero absoluto. Só Deus existiria. Você tem leis pela frente. Se você não obedecer às leis, você simplesmente se complica. Se você não obedecer leis, você simplesmente vai levar a pior. Ah, eu não vivo pela lei. Beleza. Na hora que o sinal, o semáforo estiver no vermelho, passe. Vai em frente. Você vai ver o que vai acontecer. Entendeu? Na hora que você vai passar sobre os trilhos do trem, e ali aparece o sinal vermelho, e o sininho tocando, blim, 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 o trem vem vindo. Não respeita a lei, não. Você está na graça. Vai em frente. E você vai ver que belo de trem vai aparecer à sua lateral. Entendeu? Então, a realidade é esta. Quando as pessoas elas desprezam as leis, caos
Ah, mas aqui eu estou falando sobre leis do Antigo Testamento, leis bíblicas. Eu estou falando da graça do novo tempo, do novo livro. É a graça, nós não vivemos mais pela lei. Então, como já foi comentado esses dias, né? Devolve para nós Levítico capítulo 19, verso 18. Amarás o teu próximo como você amas a ti mesmo. Devolve. Nós vivemos pela lei. Então, devolve para nós esta lei. Devolve também os 10 mandamentos. Entendeu? Então, nesse sentido aqui, né? Assim você amará a Deus, seu Deus, e guardará o que ele lhe confiou. O que ele lhe confiou? Os seus mandamentos, as suas leis, os seus preceitos. Então, quando as pessoas menosprezam os preceitos, as leis, os mandamentos bíblicos, eles estão desprezando a Deus. E como nós já vimos também que idolatria significa ódio ao único Deus, o desprezar as leis bíblicas divinas é uma forma de manifestar ódio para com Deus. Entendeu? A verdade é assim. É aquela velha expressão, a verdade é nua e crua, ou seja, ela é real. Aceita quem tem bom senso, né? Como diz o velho ditado, manda quem pode, obedece quem é inteligente. Deus manda porque ele é o único que pode e nós obedecemos se tivermos o bom senso, boa inteligência para acatar seus mandamentos, seus preceitos, seus fundamentos, suas leis. Quem não tem bom senso. Entendeu? Então, esta realidade que nós temos aí. Então, nesses versos aqui, Moshe, ele fala exatamente sobre a questão que ele confiou a vós os seus mandamentos, né? E dessa forma, então, ele fala alguns milagres que aconteceram naqueles dias, naquela passagem pelo mar, né? Ele também lembra que o que ele fez, né, a Datã e a Avirã, né, os filhos de Eliabe, filho de Reuven, quando a terra abriu sua boca e os engoliu, eles e suas famílias, suas tendas e tudo que pertenciam a eles, certo? O verso 10 diz, mas seus olhos viram toda a grandeza dos atos de Deus que ele realizou. Portanto, vocês devem guardar todos os mandamentos que eu lhes ordeno hoje, de forma que vocês fiquem fortes para vir e tomar posse da terra que vocês estão atravessando para adquirir, e para que vocês prolonguem seus dias na terra que Deus jurou dar aos seus antepassados, a eles e a seus descendentes, uma terra onde flui leite e mel. Literalmente, para o povo judeu, tranquilamente, não restam dúvidas. E para nós, Benei Noach, a dimensão, ela é a mesma coisa, só que nós precisamos saber colocar o pingo no seu devido lugar, ok? Então, nesse sentido, né, a grandeza dos atos que Deus realizou, nós temos conhecimento através desde o Egito até a posse da terra prometida e subsequentemente tudo que aconteceu na posse até os dias atuais. Temos conhecimento disso e vimos como Deus realmente está realizando, cumprindo com os seus ditos até aqui, e isso nos alimenta a certeza que assim continuará sendo até a revelação de Mashiach para a redenção final e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Nesse mesmo sentido, né, baseado exatamente na obediência aos seus preceitos, mandamentos e leis, então ele diz que vocês fiquem fortes para vir e tomar posse da terra, né? Nós, como não judeus, né,
precisamos ficar fortes e tomar posse da nossa terra, as nossas nações. Então, nós, por exemplo, Benei Noach Brasil, nós precisamos tomar posse da nossa terra, do nosso Brasil. Nós não podemos entregar na mão de, entre aspas, de estrangeiros ou estranhos. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com decisões que nós tomamos dentro do nosso campo político, que nós estamos sujeitos a eles, né? A ele, o campo político. Se você entrega o país às mãos estranhas ou de estrangeiros, né, que querem transformar o nosso país em um país de ditadores, onde ninguém é de ninguém, todos pertencem ao Estado, é o Estado que manda em você, aprisiona você se você não fizer o que o Estado quer. Entre eles, você precisa renunciar ao seu Deus, aos seus mandamentos, senão vai para a cadeia e por aí afora vai, como tem tantos outros países que estão vivendo essa triste realidade, porque o seu povo entregou a direção do seu país nas mãos de estranhos que não querem o seu bem. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com essa realidade. Nós precisamos tomar posse do nosso país, né, para podermos realmente levar às nossas autoridades o conhecimento das 7 leis universais, o conhecimento da unidade e da unicidade do único Deus, como o Rebbe fez muito bem nos Estados Unidos, como os seus Hassidim fizeram em todos os estados dos Estados Unidos, né? E anualmente, os Estados Unidos, através do seu Congresso Nacional e também com a assinatura do presidente em exercício em cada ano, eles assinam anualmente o Dia da Educação, com a figura do Rebbe Menachem Mendel, até os dias de hoje. Então, né, esta é a questão. Nós podemos levar em todos os cantos e recantos do nosso país a unidade e a unicidade do nosso Deus e realmente a questão do movimento Benei Noach entre as nações, ok? Então, dessa forma, né, entre aspas, é a nossa terra que mana leite e mel. Então, não vamos entregar nossa terra nas mãos de estranhos, ok? E para nós podermos dar um foco um pouco maior sobre o capítulo 10, né, e o verso 12, e agora, Israel, que o Eterno teu Deus exige de ti, senão que temas ao Eterno teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas o Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, né? Então aqui nós temos uma reflexão dos nossos sábios, que esse versículo parece difícil de entender, mas Deus está apenas nos pedindo para amar e temer a Ele. Como se esses níveis fossem fáceis de atingir. Então, por que a Torá faz isso parecer tão fácil? Então, os nossos mestres dizem assim, a Guemará diz que aprendemos nessa passagem da Torá que a pessoa é obrigada a fazer 100 bênçãos todos os dias. Se você soletrar, então, há 100 palavras, aliás, nesse versículo 12, obviamente pelo hebraico, né? Há 100 letras no versículo. Então, quando você pega no hebraico, diretamente no hebraico, esse versículo, capítulo 10, verso 12, de Deuteronômio, então você vai contar as letras e você vai encontrar 100 letras nesse versículo.
Segundo, né, um dos nossos sábios, né, que explica a Guemará, o Maharsha, ele diz que se a pessoa pronunciar sem brahot, sem bênçãos, em um dia, com verdadeira intenção, que é a kavaná, a verdadeira intenção, a sinceridade dessa kavaná, né, que fala, que é a verdadeira intenção, vai atingir os atributos que o versículo declara. Então, numa analogia dentro desse aspecto, para se entender, havia uma pequena aldeia pacata, com uma estrada que passava pelo meio dela. A princípio, havia apenas cavalos e carroças passando por ela, e era seguro para as crianças brincarem e correr, né, para lá e para cá, sem correr riscos, né, de acidentes ou ou qualquer coisa semelhante. Com o passar do tempo, a aldeia cresceu, se tornou uma grande cidade e a estrada passou a ser uma via principal, dividindo a cidade em duas grandes cidades, né? Ou seja, uma cidade à direita e outra à esquerda, e a avenida, a grande estrada, passando pelo meio. Com o avanço da tecnologia, os carros substituíram os cavalos e tornou-se então perigoso atravessar a estrada, a rua. Então foram colocados protetores de velocidade para diminuir o tráfego, né? Então, aqueles protetores de velocidade, os sonorizadores, né? Que automaticamente o motorista é obrigado a diminuir a velocidade por causa desses protetores de velocidade. Então, há duas cidades, então essa é uma forma análoga para poder realmente limitar o perigo à vida, ok? Então, há duas cidades, dois mundos. Este mundo, que é chamado dentro da Guemará, ou dentro da Kabbalah, na sua gematria, né? Ou gemátria, né? Então, há dois mundos. O mundo Olam Hazé, que é este mundo que nós visualizamos, em que nós estamos. E o outro mundo, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, há uma estrada que divide esses dois mundos. O Olam Hazé, o mundo que nós vemos literalmente, e o Olam Rabá, o mundo vindouro. O mundo que se revelará como ele realmente o é. Então, muitos anos atrás, tínhamos nosso templo sagrado. Estávamos mais próximos de Deus. E esses dois mundos estavam muito mais próximos um do outro, para tornar-se um mundo só. Com o passar do tempo, este mundo mudou para um lugar de alta velocidade. E estamos todos correndo pela estrada que divide este mundo, Olam Hazé, e o mundo vindouro, Olam Rabá. Tornou-se perigoso cruzar para o próximo mundo, Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, neste mundo, Olam Hazé, o mundo que nós estamos, que visualizamos, para atravessarmos para o Olam Rabá, o mundo vindouro, certo? Que é exatamente o quê? Atravessar a estrada para adentrarmos na Torá. Pela Torá, alcançarmos o Olam Rabá, o mundo vindouro. Tornou-se perigoso, porque a estrada que divide os dois mundos tornou-se muito perigosa em todos os seus aspectos. Portanto, segundo o sábio Hazal, ele instituiu 100 passos de velocidade e no decorrer do nosso dia, para nos deter e pensar por um segundo, quem está no controle? Ou seja, aqui, né, o segundo Hazal, ele fala para nós que devido ao avanço de todas as coisas e os grandes perigos que está aí, então, através disso daí foi colocado protetores de velocidade, que é exatamente para que possamos dar uma paradinha e por um segundo perguntarmos: quem está no controle? Porque a vida tornou-se muito perigosa.
O corre-corre do dia a dia tornou-se perigoso demais. As pessoas estão esquecendo cada vez mais rapidamente de Deus. Quem está no controle? A resposta é rápida, eu. Eu controlo o meu tempo, eu controlo o meu ir e vir, eu controlo as minhas finanças, eu controlo o que eu quero, o que eu não quero, eu estou no controle. Mas não está dando certo. As pessoas estão sucumbindo. As pessoas estão se autodestruindo. As pessoas estão destruindo os 4 reinos: o vegetal, o mineral, o animal e o próprio reino humano. Então, a Torá é o controlador da velocidade. A Torá vem dar um break, um stop, para que por um segundo possamos refletir: quem está no controle? A sua resposta é importante para o próximo passo. Se você tomar um passo em falso, você poderá ser atropelado. Então, temos muito a agradecer. Imagine se Deus não permita, se você não pudesse enxergar, se você não pudesse andar, se você não pudesse ouvir, se você não pudesse sentir. Quem está no controle? As bênçãos nos tornam conscientes de quanto devemos apreciar a bondade divina, que é constante em nossa vida. Quem está no controle? Eu fui e voltei para o meu trabalho em segurança. Nada me aconteceu, porque eu tomei meus cuidados, porque eu estive no controle. Eu. Mas você se esqueceu de um detalhe. Quantos perigos você se livrou? Não foi pela tua habilidade, foi pela providência divina. Quantos perigos que não puderam tomar conta de você? Desespero, desânimo, o desejo de parar com tudo e deixar ao léu. E você, sem saber compreender ou sem saber explicar, alguma coisa no seu interior trouxe a você um novo ânimo, uma nova energia, uma nova força. E você disse: não, eu não vou aceitar esse negativo, essas questões negativas. Não, vou lutar, vou em frente. Não é isso que vai me tirar do caminho, não é isso que vai fazer eu desistir. Você não soube explicar porque, de repente, isso aconteceu no seu interior. Mas foi porque aquele que está no controle, como nós vimos no começo, como está conectado com esse versículo 12 do capítulo 10, Deus, Ele ainda ama você, mesmo você não o reconhecendo, mesmo você não dando a Ele o valor devido, que Ele é que está no controle e não você. Mas Ele continua tendo compaixão de você, Ele continua amando você. Então, quando falamos uma bênção, nós deveríamos dizê-la lentamente e pensar com quem estamos falando. Eu agradeço a Deus porque eu fui para o meu trabalho, cheguei no meu trabalho em paz e em segurança. Eu voltei para casa vivo, em paz e em segurança e em shalom. E dessa forma, eu agradeço a Deus. Quando nossos mestres falam que devemos fazer esta bênção de gratidão, lentamente, é para que nós tenhamos essa reflexão. Com quem eu estou falando?
Eu estou falando com Deus. E assim deveríamos todos os dias fazermos 100 bênçãos, que no final do ano você teria em torno de, mais ou menos, quase 400 mil bênçãos recitadas durante o ano. Já pensou nisso? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sherakoni abdivaró. Amém. Uma bênção pela água que você está tomando, agradecer a Deus, porque Ele fez tudo a existir, não é verdade? E Ele dá para você saborear. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sherakoni abdivaró. O café. Esse é o café da Hebe. Bênçãos. Ou seja, amados, se nós aprendermos diariamente, termos como foco, eu preciso fazer 100 bênçãos. É o desafio, é o alvo, é o objetivo. Você vai chegar no fim do dia, você vai falar assim, puxa vida, eu não consegui fazer 100 bênçãos. Mas lembre que os nossos sábios falam da kavaná, a verdadeira intenção. Mas se você vai no seu dia a dia fazendo bênçãos sobre isto, aquilo, etc. e tal, você pode chegar no fim do dia, às vezes até com mais de 100 bênçãos, por assim dizer. O grande ensinamento nessa história é que nós precisamos aprender em cada passo que damos a fazer uma bênção. Gratidão para com Deus através das bênçãos, que é de podermos darmos um passo por passo, de podermos ouvir, ver, sentir. E nesse sentido, nós vamos fazendo brahot, bênçãos, gratidão. E nesse sentido, nós podemos atingir o amor divino, o amor de Deus. Porque sempre lhe seremos gratos por prover a cada um de nós, seus filhos, tudo o que precisamos para levar uma vida boa e significativa e sermos felizes. Vamos fortalecer nosso amor e temor a Deus em cada passo, em cada pensamento, em cada fração de milésimo de um segundo. Basta apenas pronunciarmos algumas bênçãos diárias, nos conectando com Deus diariamente, momento a momento, demonstrando o quanto aprendemos a valorizar e sermos eternamente gratos a tudo o que temos, a tudo que Ele nos concede no nosso momento a momento, no nosso dia a dia. Nesse sentido, em que o Rebbe diz, é que nós precisamos abrir os portões para Moshe. O nosso Moshe interior, nós precisamos abrir, o caminho, os portões para Moshe. Nesse sentido, o nosso Moisés interior é a nossa habilidade inata de alcançar níveis profundos de consciência divina. Possuir esta faísca interior nos permite contemplar e meditar sobre a presença de Deus nas nossas vidas e em tudo que há no mundo, a presença divina dentro dos 4 reinos, e também perceber o seu ser que está absolutamente muito acima e além de tudo que existe. O En Sof, o nosso Deus, o infinito. Despertando assim em nós a consciência profunda da sua presença.
apesar de não podermos sustentar essa consciência todo o tempo, a impressão impactante que deixa em nós esta intensa contemplação sobre a sua presença tornará relativamente fácil voltar a despertá-la em qualquer outro momento da nossa vida. Ou seja, a habilidade inata de alcançar níveis profundos de consciência divina. Por isso, abrindo os portões, abrindo o caminho para o nosso Moshe interior, fazer com que a nossa consciência divina, a consciência da presença de Deus, seja cada vez mais presente, mais real no nosso momento a momento, no nosso passo a passo, no nosso dia a dia. E lembre-se que o sistema, ele quer exatamente fazer o contrário, apagar a nossa consciência divina. Por isso, seja forte, seja luz, sempre pronto, sempre em ação, servindo e amando o nosso Deus. Por isso, essa mensagem da nossa aliada de hoje, realmente o que Deus quer de mim, é importante sabermos responder. E lembrando que Ele, o soberano, Ele continua tendo compaixão de nós, Ele continua nos amando. Isto é mais do que suficiente para mantermos a nossa consciência divina e buscar cada vez mais, através dos portões abertos para o nosso Moshe interior, a habilidade de podermos cada vez mais termos uma consciência mais apurada para ver Deus, a presença de Deus nos 4 reinos e em tudo na nossa vida. Baruch Hashem. Amanhã, pela graça de Hashem, voltaremos. Shalom, shalom. Até lá.